Eu queria agora apresentar uma pessoa que é a Rita de Almeida Castro. É atriz, diretora de teatro e professora e pesquisadora da UNB. E com a Alice Stefânia, que também é atriz, diretora, pesquisadora da UNB. Elas vão falar sobre o processo de criação e sobre os paradigmas que elas levam com os projetos de pesquisa do grupo Corpo em Cena. É com você, Rita. Olá, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui nesse contexto de tubos, né, de tubo de performance, e eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui sobre teatro de grupo. A professora Alice e eu, a gente tem uma parceria de arte, a gente criou juntas o grupo de pesquisa Poéticas do Corpo, que tem 3 linhas de atuação, tem o teatro do instante, dramaturgias do corpo cênico e dramaturgia dos sentidos. Eu queria pedir o Marcílio para passar agora um videozinho, enquanto eu vou falando, um vídeo pequeno sobre o teatro do instante. É um laboratório de investigação, o Teatro do Instante, é um laboratório de investigação em artes da cena, que existe desde 2009. Marcílio está me ouvindo? Marcílio está aí? Desde então, a gente tem criado espetáculos, performances e vídeo performances. Formado por artistas que têm como ponto de partida pesquisas envolvendo diferentes linguagens em diálogo com as artes da cena, nós trabalhamos em uma dimensão interdisciplinar, com foco na teatralidade, nos processos de recepção, como via de expressão sensorial, imagética e literária, com pesquisa voltada à provocação dos diferentes sentidos do espectador. A dimensão da experiência tem sido um princípio norteador dos processos criativos de recepção para o grupo. Nós trabalhamos no palco italiano, em espaços não convencionais, casas, estacionamentos, matos, galerias, nessa busca de propiciar campos de experiência para os espectadores. No grupo, todos atuamos como atrizes, atores e rodiziamos a direção dos espetáculos ou convidamos parceiros para integrarem as criações. Ao longo desses anos, nós promovemos periodicamente trocas com diferentes artistas, ocasião em que oficinas e debates foram abertos à comunidade do DF. Nessa perspectiva, o grupo já viabilizou a vinda de artistas como Simeone, do Lume, Mateu Bonfito, da Unicamp, Alba Lírio, da Yoga da Voz, o Toshi e Cissa Ono, que são ligados ao Seitaiho. Dentre as trocas artísticas vividas pelo grupo ao longo dos 10 anos, a gente teve uma importante troca com o Teatro Bando de Portugal, que a Alice vai falar um pouco mais para a gente. Em 2017, o grupo lançou o livro Poéticas do Corpo, Instantes em Cena, pela editora da UNB, com vários artigos dos parceiros e dos criadores do coletivo. Esse ano, nós realizamos um filme em parceria com o cineasta Armando Fonseca, onde nós friccionamos alguns personagens da nossa trajetória artística com novos personagens criados em uma obra fílmica, poética, destes primeiros 10 anos do grupo. Nessa semana de extensão agora, a gente está disponibilizando online, junto com vários laboratórios do Departamento de Artes Cênicas, os nossos 9 espetáculos, vídeos, performances, para quem quiser acessar mais completo. Aí está só um teaser, assim, com esses fragmentos. O interesse por expandir o campo das dramaturgias e se aprofundar na potência dos sentidos e dos afetos tem sido uma referência de estudo e aprofundamento no nosso grupo Teatro do Instante. A última obra que a gente fez foi o espetáculo teatral Sonhares, sob a minha direção, com co-direção do William Ferreira e colaboração artística da Gisele Rodrigues. A gente convida as pessoas, nesse espetáculo, a fazer um percurso entre rodas e tendas e vivenciar experiências sensoriais a partir de abordagens de temas como memória, imaginação, morte, ancestralidade, por meio de um estímulo aos sentidos, tendo como fios condutores os elementos terra, água, fogo, ar e éter, inspirados na imaginação material do filósofo Gaston Bachelard. Para compor a narrativa, o grupo trilhou o caminho da dramaturgia coletiva, em processo, e contou com a poetisa Valéria de Castro e as atrizes criadoras Alice Stefânia, Ana Borges, Carmen Mi, Débora Dodge e Natália Solorzano, na co-construção da tessitura dramatúrgica, buscando gerar experiências e ressonâncias com o público. O grupo também, ele lança fios nessa interação interdisciplinar,
entre linguagens e suportes artísticos. Corpo, dramaturgia contemporânea, música, novas mídias, que contribuem na criação de atmosferas que remetem ao diálogo com ancestralidades, em sintonia com o mundo contemporâneo, gerando um fluxo entre abordagens individuais e coletivas, e criando estímulo, né, para estados de prontidão e escuta que tragam outros fios diferentes, novas conexões, novas malhas. Então, toda uma dramaturgia também construída coletivamente. Em Sonhares, o tempo é circular. Passado, presente e futuro se entrelaçam. Lembranças vivas rodopiam histórias do que não se lembra e do que não se esquece. Enlaça segredos ancestrais pelos fios dos ares, brota verdades no gozo do fogo, tece memórias no eco profundo do azul da terra, nas histórias dentro de histórias. Sonhos encandecem a alma, lambem ventos, na dança infinita pelos fios de vida, morte, vida, em água-chama gotejante. A obra, Sonhares, ela cria espaços imersivos que contribuem para criar momentos de ruptura com os estados cotidianos e permitem ao espectador experienciar distintas paisagens sonoras, visuais, olfativas, circundam. Como nos fala a pesquisadora portuguesa Ana Paz, abre aspas, há um poder performativo dos sentidos. A dramaturgia do que se dar a ver, ouvir, cheirar, provocar, tocar, decorre de operações de seleção de acordo com o processo estético. Os sentidos criam possibilidades de experiência e são condicionados pelo momento cultural em que essa se inscreve. Fecha aspas. Como um dos desafios, nós queríamos propiciar um campo de experiência para as artistas e para as pessoas que viessem participar de um ritual teatral ou performativo. Como colocar o espectador no centro de uma experiência sensorial potente, que envolve inteiramente, proporcionando uma transformação do corpo através de um regresso às formas rituais. Parece muito pretensioso, por um lado. Ou a gente pode ser mais pretensioso ainda e falar da criação de uma comunidade temporária, onde a gente se encontra ali para vivenciar. Não sei se pretensioso ou não, enfim, fica a interrogação. A obra Sonhares, ela propicia uma relação não hierárquica entre artista e público, e convida a todas a estarem juntos, na mesma celebração, em uma relação de reciprocidade. O participante como centro da experiência sensorial, atrizes receptivas e participantes ativos, em uma valorização da experiência afetiva do espectador participante, e não com a intenção de fazer algo para apresentar para o espectador. A própria construção sensorial das cenas, a proposta das rodas coletivas, a itinerância por parte do público, ter 9 pessoas por tenda, por vez, criando uma cena intimista, com espaços eventuais para que o público se sinta livre, para também se expressar na troca com o outro. Durante o processo, nós fizemos os nossos tambores xamânicos e tocamos coletivamente. Partilhamos do poder encantatório dos sons, com sua capacidade vibratória, em busca de um teatro dos sentidos e das forças vivas. Contamos com a parceria da Adriana Mariz e da Inês Gross nas jornadas xamânicas e da Ana Borges com a abordagem da yoga da voz. No ônibus de ida do Jardim Botânico, do Centro Cultural para o Jardim Botânico, no Festival Internacional Cena Contemporânea em 2019, o público experimentava durante o trajeto um óculos, um aplicativo de realidade virtual criado pelo artista Carlos Praudi, que lida com paisagens sonoras e imagens oníricas, onde a pessoa se desloca pelo espaço e contempla estes ambientes que dialogam com o eixo poético da peça. E o público escrevia em um papel a resposta da pergunta: qual é o seu sonho hoje? Estes sonhos eram colocados em uma árvore, na chegada do Jardim Botânico. O artista Rustang Carrilho, nosso diretor de arte, criou a ambiência das tendas e de todo o espaço. Contamos com a criação dos músicos Glauco Maciel e Felipe Carlos Praudi para a ambientação sonora, e a iluminação dos espaços cênicos foi do Moisés Vasconcelos. Enfim, um trabalho coletivo que espera após pandemia para se apresentar novamente para vocês que não viram e para quem viu e de novo. Eu vou convidar agora para o Marcílio passar um videozinho de 1 minuto sobre um pouquinho do que eu falei aqui.
Passo a palavra para minha parceira de pesquisa, Alice Stefani. Boa tarde a todas, todos. Um prazer estar participando desse evento tão bacana, tão longevo dentro da universidade, né? E que se transforma aí diante das circunstâncias desse 2020 bizarro que a gente está enfrentando. Obrigada, Rita. Eu e a Rita, nós somos atrizes, diretoras, professoras do Departamento de Artes Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas aqui no UNB. Nesse momento, estou coordenadora do programa também, e acho que é interessante dizer isso porque todo esse contexto de pesquisa que a gente vem levando está bastante ligado a esse contexto que a gente está, né? Durante, então, como a Rita disse, eu vou enfocar essa parceria com o Bando, né? De que durante 11 anos de vida, ou quase 11 anos de vida do Teatro do Instante, já, a gente viveu um intercâmbio de cerca de 4 anos com esse coletivo, um coletivo português, chamado Teatro Bando. Essa foi uma iniciativa do Diego Borges, que é um ator, diretor, e também está ligado ao grupo, já dirigiu e atuou trabalhos do grupo, e foi também aluno discente tanto da graduação quanto da pós, foi meu orientando de TCC, de PIBIC, de mestrado, então para mostrar também um pouco essas relações. A Rita não mencionou, mas várias das pessoas que participaram do Sonhares também estão ligadas ao programa e nessa relação de orientação com ela. E o Diego já tinha tido uma experiência primeira com o Teatro Bando e propôs para a gente, fez uma provocação da gente fazer um projeto para tentar fazer principalmente uma formação, que é um projeto bastante conhecido do Bando. Então, para dizer que o Bando é uma companhia de teatro que está em atividade desde 1974, e no site deles diz que é um coletivo que elege a transfiguração estética enquanto modo de participação cívica e comunitária. Eles são também uma pessoa coletiva de utilidade pública e uma entidade formadora certificada. O Bando, ele é dirigido pelo João Brits, que é um artista plástico, encenador e professor aposentado da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. E nesse contexto, principalmente, nesses dois contextos, né, de mais de 40 anos à frente do Bando e não sei quantos anos à frente da escola, mas provavelmente muitos também, ele desenvolveu toda uma metodologia de formação de atores, que ele chamou de Consciência do Ator em Cena, é o nome do curso. E a provocação inicial que o Diego trouxe para a gente foi a gente, como coletivo, fazer o curso lá na sede do Bando. Vale lembrar que nós fomos o primeiro grupo que fez o curso como grupo, ou seja, deslocado da oferta anual periódica que eles têm. Então, eu vou trazer um pouquinho do histórico de como foi essa relação. Eu vou pedir, Marcílio, se você quiser ir passando fotos, porque aí eu vou começar a trazer falas que as fotos, enfim, fazem menção a esse momento. Acho que você está só no lugar errado, isso aí já é bem na frente. Pode voltar lá do início. Então, vocês vão ver algumas fotos, tanto do curso, só que você já está bem... Enfim, vai voltar muito aí. Bom, então, em dezembro de 2014, o João Brits e a Juliana Pinho vieram para o DF e a gente fez o primeiro módulo desse curso que se chama Teatralidade. O curso, ele é formado por 7 módulos, perdão. Eu vou falando os nomes aqui enquanto eu conto como foi esse encontro. Então, nós fizemos em dezembro de 2014, em Brasília, com a vinda do Brits e da Juliana, o módulo Teatralidade. Em fevereiro de 2015, logo na sequência, nós fomos como coletivo para Palmela, que é a cidadezinha próxima ali de Lisboa, onde o Bando tem sede, e fizemos 2 módulos. O módulo Dilatação do Tempo, Presença, que é o módulo 2, e o módulo 3, Planos de Expressão. E nessa mesma ocasião, nós apresentamos o espetáculo A Deriva, que foi um dos espetáculos que a Rita mostrou naquele videozinho que ela apresentou, dirigido pela Gisele Rodrigues. Em agosto de 2015, a gente volta a Portugal. Aliás, minto, em agosto de 2015, voltam para o Brasil 3 pessoas ligadas ao Bando, que é a Sara de Castro, Guilherme Noronha, que eram atores do Bando até pouco tempo atrás, e o Rui Silva, que volta e meia também trabalhava com o Bando, e eles vêm contribuir num processo que a gente estava em curso, de uma peça chamada Encontra Experimentos, baseada na obra Contra o Progresso, do escritor, dramaturgo contemporâneo Esteve Soler, que foi uma obra que eu e a Rita descobrimos numa livrariazinha
enquanto a gente estava, enfim, viajando a Madrid para um congresso. A gente trouxe e resolveu trabalhar em cima. Em novembro de 2015, o Teatro do Instante volta a Palmela, fazemos os módulos 4, que chama Graduações, o módulo 5, que chama Personagem Intermédio, o módulo 6, que chama Construção da Personagem, e o 7, o último módulo, que se chama Automatismos, e apresentamos essa peça, inclusive, não só para o pessoal do bando, como também para o próprio dramaturgo, que esteve aqui, assistiu a nossa montagem, aqui ótimo, né? Lá, olha eu já voltando. Assistiu a nossa montagem. Então, a gente fez uma primeira amostra no Cena Contemporânea, quando eles vieram para colaborar, e depois levamos para lá. Em novembro e dezembro de 2016, a gente volta para Palmela para fazer uma outra obra chamada Do Contra, com direção do Brits, que é baseada em 2 peças do Esteve Soler, porque essa peça Contra o Progresso, ela é parte de uma trilogia chamada Em Contra, e é composta por Contra o Progresso, Contra a Democracia e Contra o Amor. Então, a gente trabalha com textos de Contra o Amor e Contra a Democracia e monta Do Contra, em 2016, lá no bando. Nessa ocasião, aparece um convite do João Brits para o grupo de participar de um projeto de colaboração lusófona, envolvendo uma obra do Mia Couto, que na época não estava ainda totalmente concluída, mas já tinha, se não me engano, o primeiro livro, que é a trilogia As Areias do Imperador. E envolvia também artistas, não só os artistas do bando, os artistas do Teatro do Instante, Portugal e Brasil, como também alguns artistas ligados à Fundação Fernando Leite Couto, que tem sede em Maputo, Moçambique. Então, fica esse convite no ar, e 2 anos depois, mais ou menos, a gente dá continuidade a esse processo, que envolve... Espera só um pouquinho, Marcílio, espera um pouquinho para continuar passando. Daqui a pouco eu te falo para passar. Que envolve, então, essa colaboração. Aí, essa colaboração se desdobra em 3 etapas. Uma etapa que acontece em Lisboa, onde a gente começa o processo, uma etapa que acontece em Brasília e uma etapa que acontece em Maputo. Então, eu vou falar um pouco mais agora do que foi esse projeto especificamente. Entre junho de 2018 e fevereiro de 2019, a gente criou essa rede de colaboração entre esses países, que se apoiou no compartilhamento de poéticas, de concepções, de procedimentos criativos desses artistas envolvidos, para criar 3 versões cênicas a partir dessa obra de referência do Mia Couto, As Areias do Imperador, uma trilogia. A primeira fase do projeto aconteceu à distância, com a leitura na íntegra por cada um dos artistas envolvidos e o compartilhamento dos excertos que cada um considerava mais interessante, mais provocativo para uma composição artística. Todo esse material foi organizado num compilado de trechos que foram agrupados por temas, personagens, e devolvido para os coletivos. E aí, cada um dos coletivos no seu país, Teatro do Instante, Brasília, Brasil, Bando, Palmela, Portugal, e Fundação Fernando Leite Couto, Maputo, Moçambique. Cada um desses coletivos trabalhou a partir desse material, que já era uma compilação, e começou a produzir materiais poéticos, materiais corporais, que a gente foi registrando, selecionando, cada grupo selecionou um conjunto de materiais e compartilhamos em vídeo. Então, o primeiro contato que a gente teve foi à distância, cada grupo se confrontando com os materiais que foram gerados pelos outros. Alguns materiais persistentes que apareceram desde a primeira etapa de experimentação. No Coletivo Teatro do Instante, vinha muito fortemente várias composições com sapatos e talheres, como signos de colonização. São elementos que aparecem na obra do Mia e que, para a gente, acabaram tendo um potencial de criação e de composição forte nas experiências. O pessoal de Maputo apresentou uma série de partituras de limpeza corporal e de preparação para viagem, para guerra, que eu acho, na minha visão, na minha leitura, remete toda essa questão da diáspora e, ao mesmo tempo, da resistência. O pessoal do bando já trabalha mais em cima da relação do gungunhana com a mãe, e principalmente a questão da língua, a língua como instrumento de poder, instrumento de dominação, e os sotaques. Os diferentes portugueses que se apresentam no mundo a partir da perspectiva da colonização e como vai se desdobrando em termos de sotaque. O argumento principal da obra do bando, da obra dirigida pelo bando, ou seja, da versão que a gente começou lá,
era o de que cada um de nós, atores, éramos netos ou descendentes diretos do imperador Gungunhana. O imperador Gungunhana, ele foi um imperador que dominou a faixa de Gaza, que é uma região hoje conhecida como Moçambique, né, ou parte dela, dominava essa área mais ou menos no mesmo momento que Portugal tentava fazer o seu processo de colonização. Então, houve uma disputa importante ali entre um imperador da região, que também era tirano, e um tirano colonizador. E esse imperador, ele tinha mais de 300 esposas. Então, a hipótese que o João trouxe, o João Brits, era que cada um de nós, atores, éramos descendentes diretos desse imperador com uma dessas 300 esposas, e, enfim, e a partir daí, os momentos, os estágios todos de miscigenação seguidos a partir do processo de colonização. E a gente se encontrava numa espécie de conferência no início do espetáculo para falar sobre esse antepassado, e depois daí se desdobrava a peça propriamente. Então, esse foi o grande mote que atravessou, em alguma medida, todas as versões, mas era o eixo principal, principalmente da versão lisboeta, vamos dizer assim, porque a gente apresentou em Lisboa propriamente, dessa vez, no Teatro São Luís. Então, em Lisboa, essa questão da língua padrão e superior e do sotaque se impõe, né? É uma crítica, principalmente à universalidade do inglês, que aparece como a primeira língua no espetáculo, e aí vai se desdobrando num português lusitano, e do português lusitano para os outros portugueses com seus sotaques, numa espécie de polifonia lusófona. E a partir dessa conferência entrava a trama ficcional propriamente da obra do Mia Couto, que era a menina Imani, o sargento português, e seguia a partir daí nessa narrativa ficcional que é um dos eixos principais da obra do Mia. Em Brasília, a gente já trabalhou, a direção em Brasília foi minha e do Diego Borges, a gente já trabalhou tentando friccionar as histórias pessoais da gente com a história do Gungunhana e da colonização moçambicana, e ao invés de trabalhar com essa história eixo da obra do Mia, da Imani e do Sargento Germano, a gente fez uma opção por trabalhar por quadros mais independentes, que transcriavam trechos e imagens da obra do Mia, sem necessariamente percorrer uma narrativa única a peça inteira. Cenas independentes, explorando os signos de colonização, como língua, sapato, talher, abordando temas como guerras, dissonâncias culturais, a relação da cultura branca com a morte, a relação da cultura negra com os mortos, entre outros aspectos que a gente foi se interessando ao longo do livro. E o registro da conferência, que acontecia em Portugal só no início da peça, na nossa versão, ele contaminava a peça inteira, e ele voltava o tempo inteiro trazendo ruptura ao longo do espetáculo. A terceira versão, em Maputo, dirigida pelo Bruno Uca, que também foi ator das outras versões, ela trouxe, além do que a gente trouxe na versão brasileira, ela acrescentou ainda cenas mais performativas, e o final do espetáculo, aquilo que começava como uma conferência, acabava se tornando uma grande reunião, uma espécie de ceia de Natal, com frango assado, bebida, e era um modo também da gente se despedir um pouco do que tinha sido aquela experiência. Então, a gente percebe que, no decorrer dessas 3 experiências, houve uma progressiva performatização do trabalho, né? Que foi cada vez menos se pautando numa narrativa única e se desdobrando em quadros, em fricção entre dados biográficos e históricos, assumindo, enfim, construções mais metafóricas, e basicamente esse foi um geral que eu queria dar. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda. Esse foi o meu objeto de pesquisa no pós-doc. Isso deve ser o quê? 5 minutos? Ou 9? 5 ou 9? Eu preciso saber. Para saber onde que eu vou. Falta 1 minuto. Então, para acabar. Marcílio, bota de novo aí o restinho das fotos para o pessoal ver, porque eu não vou conseguir falar o que eu tinha tudo para falar, mas eu vou concluir dizendo 2 coisinhas só. Então, que essa experiência foi ligada ao meu pós-doutorado, e que tem tudo, está totalmente articulada a linha de pesquisa Dramaturgias do Corpo Cênico, que a Rita mencionou, e ao projeto de pesquisa que eu desenvolvo junto ao programa, que é o Princípios de Composição e Concepção em Dramaturgias do Corpo Cênico, que é exatamente uma investigação
tanto teórica como poética, né, em relação aos processos artísticos do corpo cênico, buscando justamente conscientizar e potencializar o engajamento composicional e concepcional de atores e atrizes profissionais e em formação, né? A perspectiva pedagógica é super importante, somos professores. Então, são experimentados esses procedimentos ligados à escuta, porosidade, produção, instalação, modulação de corporeidades, presença, afetos, estados cênicos, além de práticas que, além da perspectiva estética, agreguem um sentido ético ao fazer cênico. As práticas de si, respirações, meditações, trabalho com chakra, cantos de tradição, práticas colaborativas, práticas eco-integrativas. E então, eu entendo essa noção de dramaturgia do corpo cênico articulada a esse aspecto concepcional e ao aspecto composicional, pensando, talvez, claro que são dimensões articuladas que se afetam mutuamente, mas pensando essa dimensão concepcional como uma motivação que é como é que o trabalho dos atuantes e a cena, com seus modos de produção e suas pedagogias, refletem o modo como nós vemos, vivemos, pensamos, desejamos e criticamos o mundo. Ou seja, uma perspectiva ética, política, micropolítica, claramente implicada aí. E a dimensão composicional totalmente articulada a isso, que é a estrutura, a relação entre os componentes, os aspectos constituintes da poiesia atorial, sua relação com os demais elementos da cena, ações, gestos, partituras, estados, corporeidades, quer dizer, toda essa dimensão poética e estética do trabalho. O que eu iria aprofundar, eu ia falar de um material específico, que é dos talheres, essa cena dos talheres, que foi um dos objetos de investigação, mas vai ficar para um outro momento. Então, eu só queria concluir dizendo que a gente está engajado num novo projeto agora, que é o Mundus, título provisório, que a gente teve que se reinventar, né, a palavra da moda, se reinventar diante do contexto da pandemia. Então, nossos encontros têm sido remotos também, mas é muito interessante como mesmo essa modalidade remota trouxe, ou abriu um leque de outras possibilidades, ou seja, a pesquisa segue, e cada constrangimento que se apresenta, ele é incorporado como uma abertura para outras hipóteses impensadas antes, né? Então, acho que isso também é a pesquisa, né? É a gente lidar com as limitações e fazer delas outras poéticas, né? Então, era isso, agradeço. A gente não conseguiu ver o restinho das fotos, mas tudo bem, fica para a próxima. Obrigada. Obrigado. Se você quiser mais um minuto para ver as fotos, a gente pode colocar aí. Se o Marcílio quiser botar rapidinho só a sequência dos talheres, o que eu ia falar é que... Que surge esse material dos talheres, que ele surge tanto a partir de uma provocação do texto, porque os talheres surgem no texto do Mia Couto como um signo fortíssimo de colonização. Aí pode ir passando, Marcílio. E, ao mesmo tempo, ele é usado pelas rainhas, quando as rainhas estão presas já em Lisboa, porque Portugal, a coroa portuguesa, prende o imperador Gungunhana com algumas das suas esposas, e nesse processo, enquanto eles estão presos ainda dentro de um calabouço em Lisboa, tem uma parte do livro em que essas rainhas que são colonizadas via talheres devolvem essa violência com uma agressão com esses mesmos talheres. Então, ele aparece como um signo muito forte de colonização e resistência, e eu tinha herdado 2 talheres de prata dos meus avós, então acabei friccionando um pouco esse material, né, trazendo essa partitura de talheres, que foi incorporada em todas as versões. Foi um dos materiais que surgiu lá desde o iniciozinho da experiência em Brasília, e ele aparece em todas as versões, tanto em Lisboa, quanto em Maputo, quanto em Brasília. E aí eu poderia terminar só lendo um textinho que eu criei, que tem a ver com essa partitura e que tem a ver com o uso desses talheres, e que eu falava na versão de Brasília e de Maputo. E eu falava assim: como muitos brasileiros, eu sou uma mistura de gente. Eu sou descendente de judeus poloneses, libaneses e de moçambicanos. Ou seja, eu sim tenho um vínculo sanguíneo com essa história toda. Eu sou descendente da rainha Machacha, que foi uma das principais esposas do Gungunhana. Bom, meu nome é Alice, e a minha antepassada costumava contar que de todas as violências que ela sofreu enquanto esteve presa sob a coroa portuguesa, a pior delas foi ser obrigada a comer com talheres. A avó Machacha perdeu definitivamente o paladar. Nunca mais conseguiu distinguir o sabor dos alimentos.
Ela associava o gosto dos talheres ao sabor metálico do sangue. Mas o curioso dessa história toda é que a única coisa que ela fez questão de trazer quando veio fugida para o Brasil foi esse par de talheres. Ela dizia que era para não esquecer que algumas histórias deixam um gosto de sangue na boca da gente. Obrigada.